Acredita, torcedor! Eu sou o Luiz Oshiro, esse aqui é o canal Santista no Oriente. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de pós-jogo. Eu vi, o jogo, mas não deu para gravar. Então não vou trazer para vocês aqui os lances, mas vou comentar com vocês aqui muitos pontos importantíssimos sobre o Santos de Marcelo Fernandes. Primeiro ponto, tá? O Fernandes está mudando o time do Santos a cada jogo, né? Dependendo do time que ele enfrenta, ele está mudando o time, né? Dessa vez ele mudou não só a estratégia tática para enfrentar o Flamengo, mas também mudou alguns jogadores, principalmente por causa do fator físico, né? Tinha muitos jogadores cansados, né? E tem uma observaçãozinha para fazer para vocês sobre um desses jogadores. Vamos lá, vou falar primeiro do goleiro, né? O goleiro João Paulo foi muito bem, porque não foi tão exigido, mas saía muito bem com a bola. Muitas saídas rápidas, né? Como o Santos estava buscando resultado, principalmente quando estava com um a menos, ele pegava a bola e já repunha rápido, né? Isso deu uma dinâmica muito boa para o Santos, para explorar principalmente o volume de jogo que o Flamengo tentava impor, né? Quando tentava atacar com vários jogadores, então a saída rápida do João Paulo fazia com que o Santos pudesse explorar alguns buracos que o Flamengo, que é completamente desorganizado, deixa, né? Então, para mim, João Paulo foi muito bem. Daí para frente, agora eu vou falar também não só dos jogadores em si, mas também da estratégia tática do Fernandes, tá? O Flamengo ele joga com muito toque, muita posse de bola e toques rápidos, triangulação rápida, né? E não joga tanto pelas laterais com jogadas de linha de fundo e cruzamento. Então ele chega tocando muito pelo meio com bola normalmente no chão. Às vezes a bola é alçada, mas ou é um cruzamento esporádico ou é a bola às vezes por cima no enfiada de bola ou algo do tipo. Como por exemplo a Arrascaeta que deu aquela cavadinha e aí o Pedro matou no peito e virou chutando logo no início do jogo. Esse é um tipo de jogada que acontece com o Flamengo, uma das poucas que acontece pelo alto. A maioria é o toque pelo chão. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, os laterais do Flamengo eles jogam fechando pelo meio, como o Ayrton Lucas fez. Ele veio pela esquerda, cortou para o meio e bateu de direita. Então acontece muito esse tipo de situação com o Flamengo de jogar pelo meio. Pensando nisso, o que fez Marcelo Fernandes? Trocou a linha de três, entre aspas, né? Porque ele colocou também o Rincon para fazer uma linha de três em algumas situações. Primeiro ele colocou uma linha de 4 com Braga, Messias, Joaquim e Kevson, nessa ordem, Messias pela direita e Joaquim pela esquerda. Rincon, como se fosse um 4-1, 4-1. Por que 4 de novo? Porque a gente tinha um misto ali de Fernandes, Soteldo, Jean e também o Nonato, né? Então fazia-se às vezes uma linha de 4, às vezes formava-se um losango e aí o Soteldo ia mais para a ponta, mas o Rincon ficava alternando nessas duas linhas e o Furt lá na frente. E aí teve um desempenho muito bom de marcação também, né, do time do Santos nessa segunda linha, né, no meio de campo, mas era muito para criar volume. E aí o Rincon, né, fazia esse retorno, às vezes para fazer ali uma linha de 5, como se fosse um terceiro zagueiro, e quando ele fazia isso, ele também marcava o Pedro. Então acabava que os zagueiros podiam ficar mais tranquilos, porque não precisava ficar se preocupando com o Pedro em si. E aí isso fechou o meio-campo, povoou o meio-campo todinho e o Flamengo, que não consegue jogar para as laterais, ficou um pouco sem alternativa. Não à toa, o João Paulo basicamente não trabalhou no jogo. No primeiro tempo, a gente teve um número de finalizações muito maior do Santos do que do próprio Flamengo, mesmo com o Santos tendo uma posse de bola muito menor. Até em escanteios também, o Flamengo só teve um único escanteio no primeiro tempo, que foi a jogada que saiu o gol do Flamengo. Já o Santos teve mais escanteios, teve muito mais passe errado do Flamengo do que do Santos. Então, apesar de ter uma posse de bola maior, o Santos condicionou o Flamengo a errar muito. A errar de não conseguir completar a jogada e finalizar, errar de não conseguir chutar e desviar em alguém e ir para escanteio, e em errar também os passes. Teve muita interceptação de passe. Inclusive, eu vou passar por esse aspecto também, falando bastante do Nonato. Tá? Lateral direito, Braga, incrível. É espetacular falar que o Braga conseguiu fazer a função de lateral direito. Foi espetacular? Não, não foi espetacular. Mas exerceu a função, conseguiu jogar bem de lateral direito. Fez o que se precisava fazer, conseguiu ali marcar os pontas, inclusive em vários momentos ali ele tinha que dividir às vezes com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não conseguiu também passar nem pela direita nem pela esquerda quando fazia algumas inversões. Então foi muito bem ali, né?
O Luiz Araújo pela direita também não conseguiu jogar em cima do Kevson. O Kevson foi muito bem também como lateral, né? Foi uma boa partida do Kevson. A gente sempre fala que ele joga muito bem de ala, mas de lateral nem tanto. E também foi muito incrível ver que Messias e Joaquim fizeram ali uma boa dupla de zaga nesse jogo. Não falharam, não tiveram nenhum lance de entrega, fizeram o que precisava ser feito. Rincon, parece que ele jogou se poupando, ele não saía tanto, ficava mais na linha defensiva, não chegou lá na frente, né? Não chegou a pisar na área, não chegou com arrancadas, né? Ele jogou meio que parece que se poupando. Rodrigo Fernandes foi na média, não nada de espetacular, nem também nada de tão ruim. Quando precisou ali marcar, ele conseguiu. Quando precisou matar a jogada, matou, tomou amarelo. Então fez o que precisava ser feito, nada de muito espetacular. Daí para frente é que vem o diferencial. Jean Lucas, apesar de não ter feito uma partida espetacular, foi muito melhor do que das partidas anteriores, subiu um pouco o nível de atuação, conseguiu comandar um pouco ali o meio-campo e até as bolas paradas dele foi bem melhor do que vinha sendo em jogos anteriores, parou de ficar fazendo gracinha, querer dar toque de letra que não precisa, querer fingir que vai fazer uma coisa e fazer outra, parou de enfeitar a jogada e foi um pouco mais objetivo e por isso até teve uma atuação bem melhor. Nonato surpreendente. Nonato foi um dos melhores em campo, no primeiro tempo principalmente. Teve interceptação de bola, teve passe, né, que o Nonato fazia só passe de lado, passe para trás. Ele conseguiu construir ali algumas jogadas, conseguiu marcar bem, conseguiu sair bem para o jogo, né, chutou de fora da área, uma coisa que o Santos normalmente não faz. Inclusive o gol que ele faz, ele pega rápido de primeira, bate no canto muito forte e fez ali o gol de empate do Santos. Foi muito bem o Nonato nesse aspecto. Soteldo foi um inferno na vida do Flamengo. No meio, centralizado, pela ponta, jogando em profundidade, centralizado no ataque, voltando para buscar jogo. Soteldo fez o que quis, jogou livre. Como eu disse, entre as linhas. No vídeo anterior de pré-jogo eu falei, se ele ficar solto entre as duas linhas ali de meio e de zaga do time do Flamengo, como o Flamengo dá muito espaço, o Soteldo pode sobrar pelo meio, pelas pontas, ele recebendo a bola e partindo para o ataque, ele não vai ter marcação de volante, não vai conseguir ter marcação de laterais, porque o Soteldo vai jogar muito livre, e foi exatamente isso que aconteceu. O Soteldo jogou absurdamente livre, cortava para um lado, cortava para o outro, sem dizer a inspiração, né? É drible para tudo que é lado, sem previsibilidade nenhuma. O Flamengo se perdeu quando o Soteldo pegava na bola. Furt não teve nenhuma atuação espetacular, mas fez o que se precisava fazer. Recebia a bola, tocava, fazia o pivô, aparecia na frente, não teve nenhuma bola centralizada de fato para ele cabecear, né, para ele ter a chance de fazer o gol mesmo, mas cumpriu bem a função, voltava para buscar jogo para fazer o pivô ali, fez bem, conseguiu segurar os zagueiros, deu bastante trabalho nesse sentido, fez com que os zagueiros se preocupassem bastante com ele, quando a bola vinha ele dava trabalho porque dominava, conseguia abrir o jogo, então fez a função ali direitinho, não fez o gol, mas fez a função ali da forma que tinha que ser feita. Marcelo Fernandes vendo, né, que o Santos conseguiu ter um jogador a mais, até inclusive nesse aspecto o Furt, né, na proteção que ele fez, acabou ali conseguindo a expulsão do Gerson no lance da cotovelada, que foi para expulsão sim, foi sim para expulsão, e aí o Santos com um a mais, o Marcelo Fernandes encoraja o seu time, fala vamos para cima, tira, né, o Rincon, coloca o Mendonça pro ataque e fala vamos para cima dos caras. A gente tá aqui em Brasília, tá com torcida deles, né? Mas a gente tem um jogador a mais, a gente tem que ir para cima e ganhar o jogo. Marcelo Fernandes foi muito ousado e foi para cima do Flamengo. Já o Tite tentou arrumar a marcação, fez várias trocas, né? Tentou povoar um pouco mais o meio de campo, né? Colocando ali principalmente o Vitor Hugo e tal, mas não surtiu efeito. O Santos continuou dominando a partida, continuou tendo as ações mais perigosas do jogo, né? Inclusive o Soteldo continuou solto, o Tite não conseguiu arrumar a marcação para que o Soteldo ficasse, vamos dizer assim, menos tempo com a bola, porque o Soteldo não só recebia e abria o jogo, ele recebia, conduzia, vinha para um lado, vinha para o outro, puxava a marcação e mesmo assim o Tite não conseguiu arrumar essa marcação para segurar o Soteldo. Depois a gente teve entradas, né, não só do Mendonça, mas teve a entrada do Maxi, entrada do João Lucas, Lucas Lima e o Dodi, né? O Dodi foi o único mais abaixo. O Lucas Lima
nada de muito diferente do que ele vem fazendo, né? Dormindo às vezes em campo, né? Tentando às vezes receber e abrir uma jogada ou outra, mas nada de muito diferente do que a gente espera do Lucas Lima. Já o Dodi, realmente não dá para entender. O futebol dele morreu, nem com o Santos muito bem no jogo, ele não conseguiu render tanto ali no meio-campo, não fez nada de diferente. Já Maxi mostrou que realmente veio para preencher o elenco e dar boas opções, conseguiu aparecer para o jogo, conseguiu ajudar bastante na construção de jogadas, brigando pela bola, aparecendo, então foi bem o Maxi ali. E o João Lucas até que foi bem na lateral direita, né? Depois que o Braga sai com um amarelo, e até é bom ter tirado, porque quando você tem um expulso do outro lado, o árbitro tem essa tendência a compensar a expulsão, e aí era um risco, né, do Lucas Braga tomar o segundo amarelo ali, principalmente com o Bruno Henrique em cima dele. Aí o Marcelo conseguiu acertar literalmente em todas as alterações, em toda a alteração tática que ele fez, abrindo o time, depois fechando um pouco mais com o meio de novo quando ele coloca o Lucas Lima, tirando o Furt para fazer o time ficar mais rápido e mais veloz ali nas alterações táticas na frente da zaga do Flamengo. Então não tinha mais um cara preso, né? Tinham vários jogadores que flutuavam ali e deu bastante trabalho para o Flamengo nesse sentido. Marcelo realmente foi espetacular e perfeito nesse jogo, na escalação, na estratégia e nas alterações. Foi muito bem. E aí a gente vai mais essa parte do fim do jogo, onde o Joaquim, com muita confiança, o Joaquim tá um absurdo, ele tá dando assistência, ele tá marcando bem, tá conseguindo sair pro jogo, tem momentos que ele joga às vezes como um terceiro zagueiro em outros jogos, e ele faz arrancadas ali e acaba conseguindo levar a bola para o ataque, né? Sobe, dá assistência, dá cabeçada, fez um gol que o árbitro deu como gol contra na última partida, e aí ele com muita confiança, né, acerta aquele chutaço de fora da área, foi um gol muito merecido do Joaquim, né, e do Santos, para premiar uma partida espetacular, uma atuação espetacular da torcida na arquibancada, que fez corredor de fogo lá em Brasília, que apoiou o jogo inteiro, que cantou mesmo quando o time tomou o primeiro gol. Então foi uma partida perfeita, digna de virada de chave, para o Santos entender que pode bater de frente com os times de maior elenco, que pode bater de frente com os times que estão lá em cima, que o Santos tem potencial para crescer muito ainda até o fim do ano, né, para botar realmente esse, vamos dizer assim, esse encorajamento na equipe e falar, joguem para cima e não mais tão fechados como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, né? Pode ir para cima, pode tentar, que vai ter Soteldo para tentar balançar ali na frente e desequilibrar a zaga adversária, vai ter Rincon e Fernandes para segurar na parte defensiva, tem Joaquim na bola aérea, tem Messias na bola aérea, tem o Jean que está melhorando nas bolas paradas, tem um Furt para proteger, se precisar substituir Marcelo Leonardo, a gente tem um centroavante reserva, tem um cara que pode entrar e pode fazer a diferença que é o Maxi. Então o Santos ganhou opções psicológicas, né? O Santos tem agora opções que têm mais motivação, que têm mais coragem, que têm mais confiança para tentar jogar. O Basso machucou, Messias entrou e entrou bem. Entrou bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Corinthians, entrou bem contra o Palmeiras. Então o elenco tem crescido muito e isso tudo é mérito de Marcelo Fernandes, que pegou o elenco, abraçou, fez com que eles entendessem que podem jogar muito mais, organizou o time não só na hora do jogo em si da bola rolando, mas nas bolas paradas, que é um diferencial do Santos hoje. Quem diria que, da forma que o Santos começou o campeonato, a gente diria que o Santos tem a bola parada como diferencial ofensivo e também que o Santos conseguiria anular as laterais dos times adversários, anulou as jogadas pela lateral do Flamengo, anulou as jogadas pela lateral do Palmeiras, do Vasco, do Bahia, conseguiu fazer, não conseguiu tanto assim contra o Corinthians, teve alguns buracos nas laterais, mas foi uma partida meio atípica assim das laterais em si, né? Não tanto do conjunto todo. Mas enfim, falando de um todo, o Santos foi muito bem, se impôs, mesmo com uma torcida adversária grande, né? Porque estava lotado o Mané Garrincha, mesmo com jogadores de um nível técnico muito maior, o Santos não se intimidou, foi para cima e trouxe os 3 pontos. É isso que importa. Enfim, que o Santos agora continue nessa caminhada, rumo aí a se livrar de vez do rebaixamento e que a gente possa começar a pensar já em vaga na Sul-Americana para deixar ali o rebaixamento para, na minha opinião, Goiás e Vasco não vão ter fôlego para puxar mais ninguém. Não vai conseguir jogar essa pressão no Cruzeiro, no Santos, no Bahia, no Corinthians, seja quem for. Para mim, dificilmente Bahia e Vasco vão conseguir sair da zona de rebaixamento, porque a diferença começou a crescer, né? E aí é mais difícil quando chega perto do fim do campeonato.
Enfim, se vocês puderem aí, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, né? Ativem o sininho para quando tiver live, vocês forem notificados e já entrar na live para participar comigo ao vivo aqui no meu canal. Então, se puder também, compartilhe aí com amigos que torçam para o Santos, que gostam de conteúdo sobre futebol, que gostam de falar desse desempenho em campo também, né? E eu volto provavelmente aí com o pré-jogo, né, de Santos e Cuiabá. Talvez eu consiga aí fazer uma coisinha ou outra em relação ao jogo do Flamengo para pegar alguns lances, principalmente do Soteldo, e eu faça aí um vídeo entre esse e o pré-jogo. Aí, se der tudo certo, eu posto para vocês, tudo bem? Um abraço para todo mundo, não esquece de se inscrever que é muito importante. Estamos chegando em 600 inscritos e aí eu quero bater essa marca aí nessa semana, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau, tchau.